Infelizmente, gente, encontraram partes do corpo do Clóvis Carvalho Gil, de 47 anos, a cerca de 300 metros de distância. Muito bom dia, seguidores do Portal de Notícias do CJ. Nesse momento nós estamos ao vivo, diretamente no bairro Eduardo Braga 1, onde nós vamos atualizando informações das buscas a qual foram realizadas durante essa manhã por parte dos próprios familiares de Gil Clóvis Carvalho, de 47 anos, ele que é conhecido como Brilho. Infelizmente foi encontrado a 300 metros de distância de onde nós estávamos ontem fazendo as buscas, acompanhando o Corpo de Bombeiros Militar, e agora nesse instante estar aqui na canoa. Somente já as partes foram devoradas aí por animais. Há uma possibilidade do jacaré ter arrastado ali eu estive nesse momento em uma videoconferência com o delegado Lázaro Mendes ali, mostrando, as circunstâncias que está partes do corpo aqui do homem desaparecido. E realmente, gente, o Clóvis foi encontrado somente a perna e a parte da bacia, fêmur, ali parcialmente destruído, possivelmente pelos animais. É suspeita de ter sido um jacaré. Está aqui exatamente na canoa. A gente está aqui com os próprios familiares que ontem mesmo estavam ali conosco, acompanhando as buscas, que perdurou por mais de 3 horas, da guarnição de Corpo de Bombeiros. E agora, nesse momento, somente já tristeza para alguns familiares. Ainda resta algumas partes, como a parte torácica, resta o crânio também a ser encontrado. Estava muito longe do local onde nós estávamos ontem, exatamente do furo onde eu estive passando ali, era onde estava o corpo dele, ou seja, muito longe mesmo. E agora a gente observa aqui a situação, infelizmente, transmitindo para vocês, que foi encontrado aqui o corpo do seu Clóvis. Eu vou transmitindo algumas imagens aqui no Portal de Notícias, pois nesse local onde nós estávamos, nessa galhada, no mesmo ponto de onde eu vi, do outro lado é onde foi encontrado. Eu vou falar aqui com um rapaz que ele esteve aqui no momento também acompanhando. Meu amigo, quer dizer então que ele estava nesse lado de onde eu vim ali do furo? Sim, sim. Como foi que vocês conseguiram localizar? Como tu foi subindo assim, tu desceu, tu subiu. Ficou para lá das direitas, ele tava pro lado das direitas, entendeu? À direita. Aí a gente fomos fazer as buscas, nós topemos um restígio e fomos fazer as buscas no meio do capó. Aí quando nós chegamos próximo à Restinga, lá longe assim, como eu lhe falei, uns 200 a 300 metros, aí sentimos um cheiro de pitiu, nós rodemos para um lado, rodemos para o outro e nada. Aí nós vimos uns peixes batendo lá, nós resolvemos botar a malhadeira. Aí quando a gente botamos a malhadeira, assim, botamos a malhadeira, chegamos no final da malhadeira lá, aí nós voltamos, bora dar uma volta por ali de novo. Quando nós voltamos, nós enxergamos de longe aquilo lá, boiado, aí nós fomos devagarzinho. Quando nós chegamos lá, já ia escorando a malhadeira assim, os peixinhos comendo do pé dele. Já aparecendo a parte do pé. Aparecendo a parte do pé. Aí eu fui, peguei uma camisa e suspendi, era o resto dele. Meu Deus do céu, então foi através ali do odor, que você estava sim. sentindo pitiu. Sim, sim. E nós já tinha passado umas 3 vezes no local assim, ó, andando, indo e voltando. É uma possibilidade de ser o jacaré que fez isso? Sim, com certeza, foi o jacaré. Porque a levar ele toda essa distância, só pode ter sido o jacaré. E os restos do corpo? Agora o resto ninguém encontrou não. Tá muito distante, Tá distante. E a correnteza ela fluía naquela direção da galhada, não tinha como ele passar, Não tinha como não. Não tinha como não. Não teria como eles passarem ali, gente, naquele instante lá nas mediações da galhada. Foi o senhor que estava? Ele disse que alguém vai acompanhar eles para ver se ainda encontra mais alguma coisa para... É difícil, porque a correnteza corre muito, A gente só encontramos porque a gente topamos o pé boiando. E eu acho que foi mandado por Deus pra gente achar mesmo, porque nós já tínhamos passado umas 3 vezes no local, ó. Aí do nada a gente volta, bota a malhadeira, a gente encontra o pé dele boiado. Meu Deus do céu. Gente, a situação aí que nós vamos transmitindo para vocês, infelizmente, Clóvis Carvalho Gil, de 47 anos, conhecido como Brilho, lá da comunidade Viva Bem do Rio Arari, lá do Araçá, ele foi encontrado, Ele esteve saindo durante a manhã de sábado, por volta de 7 horas ali da comunidade, do momento em que era prevista a chegada dele exatamente aqui no quintal de seus familiares, onde nós estamos.
mas infelizmente ele ali naquele momento, né, não esteve chegando, preocupando os familiares, uma vez que ele sofre de ataques epilépticos, e foi naquele momento em que eles então estiveram acionando, né, a autoridade, registraram o boletim de ocorrência e acionaram o portal LCJ de Notícias. Foi nesse momento que nós também ali repassamos a demanda aí para a guarnição de Corpo de Bombeiros. Foram feitas algumas buscas ontem, onde nós estávamos ali acompanhando junto com os familiares, conforme vocês podem observar. A família ali acompanhando de perto, né, a guarnição de Corpo de Bombeiros. O casco dele foi encontrado com vários pertences, inclusive em cima, né, do casco estaria ali a sua bolsa com dinheiro, o motor rabeta para dentro, né, da embarcação, e uma garrafa de 51. Apesar de ser epiléptico, ele infelizmente bebia e estaria ontem, na verdade, segunda-feira, em um atendimento médico na capital Manaus. Então ele viajaria às 14 horas de domingo para a capital Manaus, junto dos seus familiares, para essa consulta que seria ontem, segunda-feira. Né? Mas infelizmente ele não chegou, e foi no momento então que os familiares ali estiveram presumindo que ele teria morrido. E realmente a gente acabou de acompanhar, conforme informei para vocês. Eu fiz uma vídeo aqui, conferência, tá, com a autoridade, com o doutor Lázaro Mendes, que já está no caso também. É previsto agora a chegada da funerária para que possa remover aqui essas partes do corpo. Informações dão conta que vai ter que ser removida pelo Instituto Médico Legal, IML, né, para a capital Manaus, né, pelo fato das circunstâncias que se encontra. Está totalmente ali destruída. As partes a gente observa ali como a perna, né, o fêmur, o maior osso humano, ali interligado nessa região da bacia, né, da vítima, e somente um pé, o outro não está. A região torácica ela não se encontra aqui no local, não tem tórax, não tem crânio, né, possivelmente foi arrastado. Como estava a cerca de 300 metros aproximadamente de distância, gente, infelizmente pode ter sido levado e devorado, né, pelos animais ali, pelos jacarés, porque o estado que ele se encontra realmente ali similar a uma destruição de um bicho grande. Tá? Aqui a gente observa que, logicamente, nossos rios eles possuem vários peixes, né, mas como ontem, né, o mergulhador informou que lá não tinha tanto peixe naquela localidade, e não há assim perfurações idênticas assim como piranhas, enfim, tudo aponta a ter sido realmente aí um jacaré, né, que esteve fazendo isso aqui, devorando o corpo do seu Clóvis. Infelizmente termina desta maneira, gente. Olha como é o jacaré que meu. Se fosse bicho pequeno que tivesse comido ele lá no local onde ele realmente caiu na água, ele não tinha ido lá para dentro. Foi 300 metros. Nós erramos o furo ontem ao adentrar aí neste local, e no momento nós viemos exatamente onde estava o corpo dele. Né? Informações aqui por parte dos familiares dão conta que a gente veio do lado oposto, né? Vocês observam aqui o momento que nós estávamos em um furo, e o pescador informou que seria um pouco mais à frente. Nós adentramos mais à frente ainda, além do furo, e foi exatamente nesse trajeto que nós fizemos no percurso, que inclusive me deparei ontem com um pescador, dois pescadores, informando sobre a situação. E lá no local, é muito distante mesmo ali do local onde estava o corpo, foi encontrado aí essa ossada, tá bom, gente? Possivelmente do seu Clóvis Carvalho Gil, de 47 anos. Agora a equipe da Polícia Civil já chega. A gente observa aqui os investigadores aqui nesse momento, né, que já estão aqui no local. O doutor Lázaro Mendes aí esteve acompanhando a situação, observando aí como é que tá, né? Lá próximo, abaixo do Equador, tem um canal que vem levar aqui. Aí ele entrou uma certa distância lá e... Ele foi pescar? Não, ele vinha vindo para vir para cá, que ele ia para Manaus. Aí só queria encostar aqui no porto, para deixar a canoa aqui. Tava uma canoinha assim? Sim, canoinha. Ele até o teado dele até levou ontem a canoa. Aí nós fomos lá, né? O bombeiro procurou, mas ninguém encontrou. Aí quando foi agora de manhã, nós saímos de novo. Nós topemos 200 a 300 metros longe do local. Eu creio que o jacaré levou ele, ficou num rato. Fizemos um pitiu, botamos uma malhadeira lá assim.
Aí nós voltamos, pô. Quando nós voltamos, eu acho que mandado por Deus, né? Boiou no local. Aí veio escolar na beira da malha dele. Isso, o osso pesa, pô. Aí ia abaixando esse devagarzinho. Aí nós peguei a garrafa e peguei. E ainda bem que nós fomos. Jacaré que foi. Foi jacaré. Com certeza. Conhecido pelo pé. Pelo pé, né? Olha aí. Foi no domingo, 3 horas da tarde, eu fiz a filmagem no local. A gente observa agora os familiares conversando aqui. Assim que eu tive o conhecimento, eles me ligaram, né, informando sobre a situação. Eu cheguei aqui junto com a família. Aí nós podemos ali observar já infelizmente esses vestígios. E agora somente aí a lamentar, externar os sinceros sentimentos. É importante ressaltar ali aos policiais que este homem ele sofria de ataques epilépticos, em que inclusive anteriormente, né, o seu Clóvis ele tinha caído, né, exatamente aí de uma canoa lá no interior, né. Ele teria caído após sofrer um ataque, né, um surto epiléptico ali naquele instante em que ele foi salvo por outra pessoa. Então, como ele veio sozinho da comunidade, ele iria fazer a consulta com o médico a qual o atende, né, desses problemas epilépticos a qual ele sofre, né. Então realmente era muito perigoso, né, até pelo fato de ele estar consumindo bebida alcoólica. Porém, os filhos deles iriam vir com ele e ele não quis, não aceitou que o filho dele pudesse vir com ele para cá, para Itacoatiara, para não perder a aula, né. Então ele não quis que os filhos o acompanhassem, que eram os únicos que poderiam vir com ele, né, porque senão eles estariam perdendo a aula na segunda-feira. Então ele pediu para que os filhos ficassem no local, ele pediu para que os filhos ficassem ali na residência, né, e posteriormente, né, ele retornaria já durante essa semana lá para a comunidade Viva Bem, no Araçá, no Rio Arari. Mas infelizmente aconteceu esta fatalidade. Agora transmitindo para vocês a informação, as buscas que acompanhamos ontem, o trabalho que nós fomos acionados por essa família aqui, infelizmente termina dessa maneira. As buscas foram cessadas ontem mesmo, né, após vários procedimentos de mergulho, 3 horas aproximadamente de mergulho, a qual foi realizado ali naquela área do igarapé do Igaupau, né, que dá acesso no Igaupau, e agora os próprios familiares encontram aí somente já esses vestígios aí da ossada aqui exatamente, né, aí no rio. Nós vamos aqui acompanhando também, transmitindo para vocês. Eu vou trazer algumas imagens lá do local onde a gente estava ontem ali fazendo algumas buscas, ó. Um pescador ali próximo da entrada, né, do furo. Tem uma outra localidade aqui. É impressionante, gente. Ele estava desse outro lado onde nós estávamos, né? Ele não estava ali onde foi encontrado, né, a canoa dele, a deriva. Ele estava do outro lado do espauzinho e jamais qualquer mergulhador imaginaria isso, pelo fato, né, dele ter caído ali próximo e a correnteza fluía na direção das madeiras. É muitas galhadas, a dificuldade de mergulho, de acordo com o sargento Damasceno, muito grande mesmo ali para mergulhar e tentar encontrar, localizar, né, este senhor, né, o seu Célio, de 47 anos, e somente agora os próprios familiares, né, decidiram ir até o local para fazer mais buscas. E então ali com uma rede de pescas e observando o mergulho, ali no momento boiando, né, a perna dele, eles conseguiram localizar ao mexer ali, né, juntamente na localidade, onde eles sentiam um forte pitiu, né, eles sentiam muito pitiu mesmo. Então eles decidiram jogar a rede de pesca lá no local. Aqui só se encontra uma perna, tá, gente, dele. Uma perna, tá tudo interligado, né, no esqueleto. Mas a gente observa ali as partes comidas, né, da carne. Infelizmente aí trazendo para vocês a informação, toda a equipe da Polícia Civil estão aqui nesse momento. O bote dele não está aqui hoje, o enteado dele levou. Mas longe do local todo? Onde estava vai dar uns 200 a 300 metros. Eu creio que foi jacaré que levou. Estava um vestígio assim, levando no meio do mato.
enquanto eles vão conversando aqui. Não estava próximo. E eu creio que ele levou no domingo à noite. Porque nós fomos lá sábado, no domingo, 3 horas. A gente topamos a canoa, topamos tudo, mas não tinha vestígio. E quando foi ontem que a gente foi fazer as buscas, né, tinha esse vestígio. Mas ninguém prestou atenção, né? Rodamos também por lá, por meio do mato, mas ninguém achou. Quando foi hoje, ele sabia seguir. Eu achei ele sempre a vestígio. Lá embaixo onde ele olhava. E nós já tínhamos passado umas 3 vezes no local. Sentindo aquele pitiu, mas rapaz, não tem nada podre, não tem mais tratava. Resolvemos botar uma malhadeira. Do nada apareceu do lado da malhadeira. Aí os peixinhos comendo. Ele sofria de ataques epilépticos, Steve. Ele, inclusive, lá no próprio Araçá, onde ele morava, ele tinha caído anteriormente da canoa após sofrer ali um ataque. Aí ele veio sozinho, ele não veio com o filho, porque o filho ia estudar, né, segunda. E ele tinha o exame. Aí, infelizmente, ele pode ter sofrido lá. Mas estava tudo dentro, até que dinheiro. A bolsa do dinheiro, mostra pra eles as coisas que estavam dentro do casco. Achou o dinheiro? Acharam o dinheiro dele? E sim, bolsa tudo. Então, mostrem para eles as materialidades, o que foi encontrado dentro da canoa. Mostrem aí para os investigadores. O pitiu está muito forte aqui, né? Tá cada vez mais ficando intenso aqui. E Marlene, diz para eles mostrarem o que estava dentro do casco da canoa para os investigadores. Tá na casa da tua tia, é? Pois é, tem que mostrar para os investigadores. É, né? Comunica eles aí, os Steves da Polícia Civil. É preciso para que a Polícia Civil possa fazer esse fato, né? A equipe de Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui no local. Eles fizeram 3 horas ontem de mergulho, eles fizeram. Né? 3 horas de mergulho eles fizeram ontem, né? E eles conseguiram, então, fizeram um excelente trabalho a equipe de mergulhadores, né? Eu pude acompanhar que o Steve ontem estava com sede mesmo de mergulho, gente. Até eu não conseguir aguentar o pique, né, do Corpo de Bombeiros. É muita carapanã, muito bicho, muita formiga me atacando ali naquele pedaço de árvore caído. Então não consegui acompanhar efetivamente lá até o finalzinho, mas eles fizeram poucas horas de mergulho depois. E informação que eu tive acesso assim que a gente saiu, poucos minutos depois eles também saíram do local. Mas o Corpo de Bombeiros fez um trabalho excelente. Jamais pensávamos ali que estaria do lado de onde eu vi, do outro lado, tá? Porque tinha muitas galhadas ali mesmo, né? Muitas galhadas, demais. E tudo pode confirmar que isso aconteceu somente pelo fato aí do jacaré, né, ter pego ali o corpo dele, porque é impossível passar por cima daquelas galhadas, gente. É galhada em cima, é galhada embaixo, é galhada submersa. O senhor ir lá depois com a mãe dele ali, que ela falou assim. Com a mãe dele? Tá bom. Então é impossível, gente, impossível mesmo de ser encontrado ali no momento de ultrapassar aquelas barreiras. O próprio mergulhador ficou em pé, né? Ele ficou em pé ali no momento, né, em que eles estavam ali naquele trecho, né, do local fazendo o trabalho de mergulho. Então, como eu informo para vocês, infelizmente aconteceu o pior, né? Ele morreu de fato, a família já estava ciente, a mãe dele quer falar comigo agora. A família confiou bastante também na gente, né? Esteve aí no momento acionando, né? E eu dei todas as coordenadas aí para eles. Né? A gente sabe que nesse momento todos ficam abalados, principalmente aí, né, os familiares que, de acordo aí com as informações, a maioria deles, né, eles têm problemas assim que chegam a ficar nesse momento abalados psicologicamente, estruturalmente. Então terminou ali que eles estiveram acionando e a gente deu todas as coordenadas. Quero agradecer o Corpo de Bombeiros Militar, né, também no momento que foi acionado, né, comuniquei ali o comando. Em momento nenhum esboçaram qualquer tipo, até mesmo de conduta análoga ali, que não pudesse até mesmo começar na segunda as buscas, né, para tirar a dor dessa família. Então, só parabenizar aqui, né, a guarnição de Corpo de Bombeiros Militar Estadual, que fez um grande trabalho ali durante o mergulho. Né? Eles fizeram mais de 3 horas de mergulho
e no momento ali estiveram, né, fazendo o que puderam, né? O que puderam fazer, eles fizeram. Né? Mas quem imaginava, né, que estaria a cerca de 300? Graças a Deus, né? É, mano, é verdade, graças a Deus que acharam. Diga pra mãe que eu vou voltar aqui, tá? Tá bom. Eu vou voltar, que ela quer falar comigo. Depois eu volto. A mãe dele, ela foi impedida, né? Já tem uma certa idade, a mãe dele, né, de ir pro local de buscas. A família dele tá toda abalada, gente, porque ele era muito querido, né, por eles. Só que, infelizmente, ele estava bebendo. Ele estava bebendo e terminou nessas circunstâncias aí, infelizmente, né, do momento em que ele sofria de ataques epilépticos. Agradecendo também aí a todas as autoridades, a Polícia Civil de Itacoatiara. De acordo com o delegado Lázaro Mendes, ele informa que vai conduzir a ossada para Manaus, né? Eles vão solicitar a remoção a Manaus. E diante as circunstâncias, gente, não temos aqui um cenário, né, de latrocínio, né, ou de execução, né? Tudo aponta para realmente para esse ataque epiléptico a qual ele sofreu. Mãe dele tá embaixo, é? Mãe dele? Agora a saída aqui das autoridades, enquanto nós vamos acompanhando com vocês ainda, né, os procedimentos sendo realizados. É importante ressaltar que ainda restam buscas, né, para tentar encontrar as partes dele, tá, gente? Então não foi encerrado ainda. Não foi encerrado. Que foi achado, né? Que muitos que morrem por aí que não acham, desaparece tudinho. Eu fico triste assim quando morre essas pessoas. Mas Deus é tão bom que faz com que ache a pessoa para os parentes fazer o enterro, tudo na paz, né? Mas quando é desses que desaparece, que nunca mais acham, né? É difícil mesmo. Fica somente o sentimento, somente o sentimento de aflição, angústia, né? Angústia. Angústia, aflição para a família. Mas olha só, gente, graças a Deus essa mãe vai poder ainda, né, em partes, né? Em partes ela vai poder acompanhar e velar o seu filho, né? É importante ressaltar que não foi encontrado, tá, o tórax e o crânio dele, tá bom? O tórax e o crânio não foram encontrados a cerca de 300 metros, tá? 300 metros de distância. Isso. Tá, eu vou voltar com ela, tá? Eu volto. Ela mora pra lá, é? Tá. Tá, pode dizer que eu vou voltar aí com ela, tá? Minhas condolências. A gente vai continuar aqui acompanhando. Nós vamos continuar acompanhando porque ainda falta o crânio. Falta o crânio e a região torácica da vítima, né? Infelizmente. Olha só como termina o caso do seu Clóvis, gente. Olha como termina a situação aí de um homem, né, que infelizmente sofria, né, de epilepsia e terminou no momento, né, ingerindo bebida alcoólica, vindo da comunidade e possivelmente sofreu uma nova parada, um novo surto ali, né, e esteve então, infelizmente, somente sendo encontrado. Um abraço aí pro nosso amigo Marcelo aqui no Eduardo Braga 1. Nós estamos indo em direção agora à unidade hospitalar do José Mendes, no necrotério, onde nós vamos acompanhar a ossada, né, a parte inferior do corpo, tá, gente? Inferior do corpo. Agradeço aí os familiares também que entraram em contato, né, do momento em que eles chegaram no furo, tá? Para quem não sabe, gente, para chegar nesse ponto aonde eles estão, é exatamente de onde eu fui ontem. Mostrei para vocês ao vivo ali a gravação dos vídeos que eu transmiti durante a tarde, que inclusive quero agradecer também ao nosso amigo ACE Logística Marítimas, a Marilda em Ação, né, que realiza operações no Baixo e Médio Amazonas de transporte em ação, né? Esteve no momento encaminhando ali o nosso amigo também, né, o Gabigol, que esteve conosco, né, também ali durante esse furo, acompanhando ali o canal, né, o Nailton. E durante a nossa ida para lá a gente chegou até mesmo a errar o furo, né?
nós chegamos a errar o furo. E foi exatamente pelo fato, né, de nós estarmos ali naquela área onde estava bastante fechado, né? Tinha todas as entradas elas tinham fechado. E como a gente estava de lancha, de motor, né, dificultava a gente entrar, tá bom, nos furos. Então a gente foi aos poucos ali chegando, lidando com pescadores conversando conosco, né? Alguns pescadores inclusive informaram: ele não está aí nesse local de busca não, ele não está nessa galhada não, ele deve estar acima, né, de onde a canoa veio, né, porque a embarcação ela estava à deriva. Então, se estava à deriva, ele não caiu naquele local, ele não está naquele local. E até mesmo os próprios pescadores estavam enganados, né? Infelizmente, ele caiu ali naquele trecho e foi levado pelo animal, né? Porque a gente presume, né, que os animais levaram ele, gente, porque não tem condições ali. Eu estive no local, né? Eu transmiti a live, mais de 2 horas de gravação, tá bom? Ficamos cerca de 3 horas ali acompanhando esse caso. E pelo que eu vi, pelo que nós estivemos ali acompanhando, e até mesmo um parecer dos próprios socorristas, aí, os mergulhadores, né, que estavam ali em cima, embaixo, na superfície, e viram ali as dificuldades do mergulho. Deixa eu dobrar aqui. Viram as dificuldades do mergulho pelo fato de ter muitas galhadas. Então era praticamente que nulo ele passar ali por cima das galhadas. Não tinha como ele passar, né, pelas galhadas, e sim ficar preso nas galhadas. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Infelizmente ali a possibilidade muito grande de um animal ter arrastado ele, o corpo dele, ter arrastado o corpo dele. Mas ainda continuam os trabalhos. A família disse que não vai desistir. Eles vão jogar malhadeira, né? Eles vão buscar vestígios de que o restante do corpo ainda está por lá. A família, infelizmente, a família não vai poder velar, tá? Não vai poder velar e nem sepultar. É importante eu ressaltar isso também para vocês, tá? Conhecendo o Instituto Médico Legal, pelo fato de um corpo, né, uma alçada da entrada sem crânio, eles não vão liberar. Isso a gente está falando em cerca de até 1 mês para a liberação desse corpo, desses restos mortais, tá, gente? É praticamente impossível, e o doutor informou que necessita ser conduzido, tá, para Manaus. Isso foi um aval do Dr. Lázaro Mendes. Eu fiz uma videoconferência com o Dr. Lázaro e mostrei ali no instante como é que estava a situação da ossada. De imediato o doutor encaminhou toda a equipe dele para lá, para o local. Como vocês viram, né, eles chegaram lá, os investigadores da Polícia Civil, e agora vão tomar todos os procedimentos. Até porque para a polícia eles vão investigar os casos, né, de todas as suspeitas possíveis. Não somente do ataque epiléptico que ele sofria, mas como também da possibilidade de ter sido ali uma execução, né, um assassinato, né? Então tudo isso necessita, inclusive, o principal, confirmar que o corpo realmente é do seu Clóvis. Né? Eu questionei ali o familiar também em uma vídeo informando, mas tem certeza que é o corpo dele? O doutor informou ali que o único corpo, né, que está desaparecido no local é o dele, então a possibilidade é muito grande de ser ele. Enquanto isso, nós vamos aqui acompanhando com vocês ao vivo no portal de notícias LCJ. Tá? Os familiares do seu Clóvis, nesse momento, já estão se deslocando aqui para o necrotério da unidade, né, hospitalar. A Magda diz que ideia, né? Se encontraram só a metade do corpo, é óbvio que os jacaré e os outros animais comeram. Claudete, Reginaldo, bom dia, misericórdia, que tristeza. O forte odor do pitiu pode ser de cobras, né? Quando
ele é devorado por peixes, né? A maioria das ossadas, já acompanhei muitas ossadas encontradas no rio, né? Inclusive descendo o rio Amazonas, tá? Que é um dos rios a qual a gente, né, detém de uma grande quantidade, um cardume, né, de peixes. E o rio Amazonas, inclusive um corpo que eu estive arrastando aqui descendo o rio Amazonas, né? Eu fui com um canoeiro, né, com um lancheiro ali da beira. A gente amarrou o cadáver que vinha descendo em vários municípios, vinha descendo em várias comunidades. E as pessoas informavam ali que ninguém pegava o rapaz, ninguém pegava, porque senão ia dar BO e tudo mais. Eu falei que assim que chegar em Itacoatiara eu vou lá do outro lado. E foi o que eu fiz. Quando eu tive a informação que o corpo estava descendo na nossa região de Itacoatiara, eu fui juntamente lá com o rapaz, eu acionei naquela ocasião, me recordo que eu tinha acionado as autoridades, mas não foram, eu peguei e fui embora para lá e a gente viu o cadáver. E ele estava inteiro, né? Ali as partes dele ficam, apesar de ter sido devorada, né? A ossada ela fica inteira. Então por isso que está sugerindo dele ter sido devorado por jacaré. Tinha cobra, ontem eu filmei uma sucuri, né, que é conhecida aí como anaconda, né? Inclusive está nos nossos stories aí, eu mostrei para vocês uma sucuri morta, que estava exatamente ali nessa localidade, lá onde por onde eu vi, onde foi encontrado o corpo dele, tinha uma sucuri morta, aproximadamente uns 3, 4 metros aí de comprimento ela. Eu postei nos stories aí, gente. Era um animal morto ali. E o pitiu é normal, natural, né? Por causa da cobra. E então, ali naquele instante, a gente não sentiu. Eu não senti, assim, odor ali como o pescador sentiu de onde nós passamos. Cardume de peixes carnívoros, né? Diz a Lúcia. Nesse local tem muita piranha, né? E pirosca e candiru. Pois é, Reginaldo, só que arrancaram, a perna dele não tá, olha só, gente, a perna dele, se eu não me engano, é esquerda. Eu não sei qual é o direcionamento da bacia, né? Então não posso confirmar qual é o lado da perna dele. Mas tem um lado ali da perna dele só, o outro foi arrancado com osso e tudo. E o tórax dele também. E o tórax dele também não foi encontrado, a cabeça não foi encontrado. Peixe não faz isso não. Ainda mais lá que o mergulhador me informou ontem, o sargento, né, que estava na operação aí das buscas, né, para localizar em buscas submersas, né, de mergulho, ele me informou que não estava batendo muito peixe. Ele disse que era quase zero, nulo ali, né, os peixes no local. Então, alguns pescadores me informaram que é pelo fato da correnteza, que o cardume do peixe, os peixes eles só passam ali, é só passagem, eles não ficam ali em aglomerados, né, em seus cardumes. É por isso que não estava batendo muito peixe lá. Mas tem muita rede nesse furo, nesse canal lá do Igapau. Nós estão agora retirando ali, ó, né, a saca, já com os restos. Vamos torcer aí para que a família possa encontrar a cabeça. É importante encontrar a região torácica, né, o restante da ossada, para poder haver até mesmo se pudesse ser visível ali, né, eu creio que pelo fato de estar devorada ali, o IML não libera assim, gente. Tem um protocolo muito rígido no Instituto Médico Legal. Todos os corpos que chegarem sem cabeça, eles não são liberados. Tem uma ressalva, né, de um corpo a qual foi liberado no Instituto Médico Legal, mas porque se tratava de uma pessoa ali de grande relevância aí no contexto ali lá em Manaus, e liberaram o corpo, mas eles não liberam ali corpo se chegar sem a cabeça, né? Enquanto isso, o corpo agora dele está aqui. Valeu, mano. A equipe da funerária que fez o procedimento de remoção.
osso da outra perna? Não tem não, arrancou, né? É. Confirmado mesmo aí que está sem a outra perna. Arrancaram. A perna dele foi arrancada, gente. Foi arrancada. Impressionante. Triste isso também para a família. Não deixaram a mãe dele ver, não deixaram ela descer não para ver lá. Então, inclusive ela estava ali na residência dela. Depois a gente vou lá conversar com ela. Não é fácil não, né? Essa situação aí. E com certeza no procedimento no Instituto Médico Legal vai dar um parecer do que realmente ali aconteceu com o corpo dele. E nós vamos poder destacar para vocês posteriormente, tá bom, gente? Já tendo um parecer aí do Instituto Médico Legal. Quem está chegando em nossa transmissão no portal LCJ de Notícias, nesse momento são exatamente 9 horas e 50 minutos. É manhã de terça-feira, 3 de junho de 2025. Infelizmente, parte do corpo de Clóvis Carlos Gil, de 47 anos, ele que é conhecido como Brilho, na comunidade Viva Bem, no Araçá, no Grande Rio Arari, né, foi encontrado pelos seus próprios familiares a cerca de 300 metros de distância, né, do local onde estava sendo concentradas as buscas desde o momento que a sua canoa, né, foi encontrada à deriva, com todos os seus pertences pessoais, né, no casco. Importante ressaltar que o seu Clóvis, ele estaria vindo para Itacoatiara para segunda-feira ter ali o acompanhamento médico, né, juntamente ali com os seus familiares que estariam o levando, né, para a capital Manaus. E ele veio no sábado por volta de 7 horas da comunidade lá no Araçá, né, para chegar às 9 horas aqui em Itacoatiara. Porém, passou 9, 10, 11, meio-dia, anoiteceu o sábado e nada, né, dele chegar. No dia posterior, então, ali os familiares já entraram no desespero, né, e tendo essa confirmação, né, os familiares posteriormente tendo essa confirmação ali, né, que possível, quando encontraram o casco dele, né, eles já estavam sugerindo que ele estava em óbito, que ele teria realmente caído na água após sofrer um surto epiléptico, do qual ele já tinha sofrido anteriormente, né, de acordo com os familiares. Ele sofreu um surto e caiu uma vez da canoa e salvaram ele. E dessa vez, como ele veio sozinho para Itacoatiara, né, ele terminou caindo e não teve como ajudarem o mesmo. E, infelizmente, ele faleceu, gente. Infelizmente ele faleceu. Os ossos estão aqui, conforme estou enfatizando para vocês, só há partes, tá, gente? As partes que eu tive acesso é bacia, interligando com uma perna ainda praticamente intacta, tá? Uma perna é devorada, assim, as partes de cima dela, mas umas pequenas perfuraçõezinhas na perna dele, mas ainda há consistência de carne ali também. E o restante dos ossos, né, debaixo ali dessa região inferior do corpo, né, estava somente o osso, só a perna dele. Uma delas foi arrancada, né, a outra estava, como eu disse para vocês, ali cerca abaixo do joelho, intacta, em partes, né, intacta, mas o resto está só osso mesmo ali, infelizmente. Não foi encontrado o tórax, não foi encontrada a região do abdômen, essa parte superior do corpo para cima, braços dele. Eu estou me esquecendo dos braços também, né? Os braços não foram encontrados, ou seja, essa parte dele superior, né, não foi encontrada, tá bom? Então eles informam que eles vão continuar as buscas dos familiares, tá? Eles informaram que eles não vão desistir, tá, de tentar encontrar essa parte, né, superior do corpo aí do familiar, né? Então realmente agora é só torcer para que encontre, né, esse restante aí do corpo dele, e eles vão iniciar essas buscas, vão fazer essas buscas para aquele outro lado. Deixa eu mostrar aqui para os seguidores que estão chegando agora, que eu não mostrei desde o começo para vocês o vídeo, mas preste atenção aí, ó. Eu estou a cerca de 2 minutos aí da orla da cidade. A Equador é bem aqui nesse ponto, ó. Estou passando aí nesse momento
do porto, né, da área portuária, que foi desmoronada ali pelos fenômenos, né, das terras caídas, né, que infelizmente esteve destruindo ali a base da área portuária do novo porto aqui da cidade de Itacoatiara, que foi muito mal feito, né, e terminou então indo à ruína. Então, passando mais à frente, ó, vocês vão ver aí as imagens que eu estive gravando, ó. E nesse momento, ó, em que nós estávamos ali a cerca de 3 minutos, ó, de distância, um pouco mais à frente aí nesta curva ali à frente, ó, é exatamente onde é o furo, para onde nós fomos. Eu não cheguei ali a gravar, né, ele na íntegra, eu fui cortando esse vídeo, mas ali, ó, o momento que a gente retorna, a gente não entrou ali, né, no primeiro furo pelo fato de ter muito mato, né, tava impossibilitando da gente entrar, né, e a gente entrou num outro furo ali para conversar com o pescador, e ele informou pra gente ali que dá para entrar por dentro, mas estava muito feio. Ele informou que estava praticamente difícil entrar ali com um casco de alumínio. Então ele pediu para que a gente retornasse e descesse mais um pouco o rio Amazonas. Entrasse ali num outro boca que tem bem próximo, né? Cerca aí de aproximadamente aí menos de 1 minuto. Tá aí o pescador mostrando os peixes. Ele estava perguntando ali se não tinham encontrado ainda também o corpo, né, do homem desaparecido ali no rio. Ainda conversamos com ele um pouquinho. Aí é o momento que a gente retorna. O momento que nós vamos descer mais um pouquinho ainda. Aí encontramos ali uma boca. Só que este furo, esse canal que a gente entrou, ele estava um pouco mais além de onde era, que era exatamente aí, onde vocês estão acompanhando agora. Essa entrada onde nós fizemos aqui, gente, o ponto onde foi encontrada a canoa dele era para o lado esquerdo. Ou seja, a gente entrou mais um pouco para baixo e foi onde, né, de acordo ali com o familiar dele, né, relatou, né, que encontrou, tá, as partes do corpo, tá, do senhor aí que estava desaparecido, que nós estamos aí há cerca de 2 dias, né, 3 dias, do seu Clóvis Carvalho Gil, de 47 anos, ó. Aí nesse ponto, ó, corre muito, tá, correnteza muito forte aí. Eu estava observando ali, inclusive, né, os galhos aí lateral, eles são puxados aí por essa correnteza, então é muito forte, corre bastante aí, né, a correnteza, ó. Aí nós vamos chegar num ponto onde possivelmente, ó, nessas imediações estava o corpo dele. Foi desse outro lado aí que foi encontrado o corpo dele. Nós vamos nos deparar daqui a pouquinho com um pescador. Aí à frente, ó, ele foi descendo essa área, passou por aquela intensa galhada, né? Passou pela intensa galhada e foi encontrado exatamente do outro lado onde estava a canoa dele. Talvez tenha sido o jacaré que arrancou a perna dele, Léo, Maria Rosângela. Todos nós estamos presumindo, né? Os familiares presumem que seja o jacaré, para devorar, sim, gente, né? Para destruir, né, um corpo assim, não é peixe não, gente. Inclusive a ossada, elas ficam todas interligadas, braços, pernas. Então é comum, tá, a gente poder ver aí humanos serem devorados, né, por peixes e não destruir o corpo. Eles ficam interligados. Todos os ossos ficam todos interligados. Mas nesse caso é diferente. O único medo dele chegar em Itacoatiara é só pelo rio. Esse rio acontece muita coisa ruim, né? Não, é o único jeito. A comunidade do Rio Arari, a gente não tem avião aqui não, gente. Aeroporto, essas coisas a gente tem, assim. Mas não tem condições. É porque a nossa logística é totalmente diferente, né, de quem mora no Rio de Janeiro, São Paulo. Conforme
Eu sempre relato aqui no Portal CJ, a nossa área, a logística é muito difícil, porque a maioria dos nossos ribeirinhos comunitários, eles ficam interligados, né, por rios, né? Então o nosso maior meio de locomoção aqui na região amazônica, né, é através de canoa, de rabeta, de lanchas, enfim. Esses são os nossos meios, né, de locomoção. Já Itacoatiara não, a gente fica às margens da rodovia M010 e quando a capital a gente utiliza a rodovia da morte, que sempre a gente está anunciando mortes aí na M010. Está aí, gente, o local, ó, onde nós chegamos ali. Já observa aqui a movimentação também, né, da assistência social aqui no hospital, né, regional José Mendes. Eu creio que a família, né, está tentando fazer com que liberem, né, a ossada, se for conduzida, né, para um instituto médico legal, como eu informei, né, aos seguidores. Há uma grande possibilidade dessa ossada ela somente voltar meses, tá, para cá, para Itacoatiara, porque necessita de um exame, né, precisa fazer o cruzamento de DNA, né, junto aos restos mortais, e familiares precisam ir para a capital. A Cláudia Pereira, é estranho, né? Não era para ter o esqueleto completo? Sim. Sim. Eu já passei ali, né, do trajeto. Ó, tá aí, gente, esse trajeto aí que nós estávamos fazendo, ó, é exatamente aí o local onde foi encontrado. Olha esses galhos, essas madeiras, ó, foi exatamente nesse ponto aí que ele foi encontrado. Vocês podem ver aí, ó, né, para chegar até onde a canoa dele foi avistada, né, pelos familiares, é bastante longo, ó. E era exatamente aí, né, de acordo, né, com os familiares que acharam ali as partes da ossada do seu Clóvis, né, relataram para mim, né, que foi o percurso que eu fiz, né, era onde estava o corpo dele. Foi aí que eles também lançaram ali redes, né, de pesca. Quando eles sentiram o pitio muito forte aí nesse local, né. O pessoal está perguntando, mas Léo, esse fato aconteceu no Rio Arari, no Igaipau? Não, no Igapau. A situação é o seguinte, gente, o seu Clóvis, ele veio lá da comunidade do Araçá, né, o Viva Bem. Ele veio para Itacoatiara. Acontece que ele parou no Nego das Pedras. Informações que eu tive acesso com os familiares é que ele parou no Nego das Pedras. Ele ainda comprou ali alguma coisa e ele voltou, retornou e foi entrar no furo. O furo tem que descer 5 minutos descendo o rio. Por que ele desceu pelo furo? Por que ele já estava na terra? Por que ele não veio por dentro? Porque senão a canoa dele ia ficar lá no Nego, né? Então o que ele fez? Ele fez o trajeto por dentro do furo, que para no quintal. Vocês viram o quintal que eu iniciei a live? É o quintal da família. Então o furo para exatamente naquele quintal ali no Eduardo Braga 1. É por isso que ele fez o trajeto. Ele fez o percurso, né, para chegar até ali o bairro do Eduardo Braga 1, tá? Eles entram pelo furo. E o furo, é importante ressaltar que não é todos os dias do ano, não. É somente durante os períodos de cheia. Tá? A informação que eu tive acesso é que quando o período de estiagem, tá, o furo fica intransitável. Não tem como passar por dentro, né, desse atalho para chegar até o Eduardo Braga 1. Deixa eu ver aqui os comentários. Meu Deus, conforte o coração. Olha o irmão dele aí, ó, conversando comigo também. Enfim, esse percurso que eu fiz até chegar no local das buscas, gente, era onde foi encontrado o corpo dele. Eu tenho plena certeza que o sargento que estava realizando o mergulho, ele pode tirar uma conclusão ali, né, que foi um jacaré que arrastou ele. Porque tem muitos galhos, gente. O sargento Damasceno ficou em pé nos galhos onde eu estou ali. Só para vocês terem uma dimensão, a profundidade são de 4 a 5 metros, tá, do local de busca onde eles estavam realizando. Só que chegou próximo aí dessas galhas onde eu estou, era cerca ali de até um metro, mais de 1 metro de altura. Então era uma área muito baixa, essa área onde eu estou. E cheio de galhadas também. Então a situação aí realmente muito triste, né, que a gente transmite para vocês.
Exatamente onde está o casco ali, gente, do Corpo de Bombeiros, é onde foi encontrado, tá, o corpo, a canoa do seu Clóvis, tá bom? Ela foi encontrada aí, à deriva. Tudo intacto, tudo dentro, inclusive, né, o guia da palheta ali, do rabeta, né, tava dentro da embarcação. O motor rabeta estava dentro do barco, ou seja, na hora que ele, né, sofreu, né, ali, possivelmente sofreu esse ataque epiléptico, ele chegou ainda a mexer, né, na condução, no motor, e terminou ali ficando dentro do barco. Tudo leva a crer que os jacarés que devoraram ele no momento em que ele caiu na água, diz o Reginaldo Ferreira. Agora vamos torcer, né, para que a família ela possa ter esse resultado positivo, tá, gente? Para que a família possa ter ainda, né, realmente, né, informações para que possam aí dar, né, até mesmo o conforto para essa família. Mas só da família já ter ali, né, partes do corpo, né, já encontrados, né, nós temos a plena convicção, né, que eles estão aí nesse momento, até mesmo aquela aflição, né, que eles estavam ali já não está tão intensa, né? Mas vamos ainda continuar, nós vamos acompanhar. A família disse que não vai desistir, eles vão para lá, né? Eles vão tentar localizar a região torácica inferior, né, do corpo dele, tá, gente? E a gente vai estar aqui acompanhando. É superior, tá? Inferior foi a que encontrada. Misericórdia, diz a Shirley Cunha. O Edson Neves aí comentando com a gente também. Quem mais? Alterou aí, Léo, nas mensagens. O que foi que houve aí, pessoal? Eu estou acompanhando a imagem das buscas, né? Não sei se escuto a reportagem, eu fico lendo os comentários. Diz o Aldair do Corte. O Reginaldo Ferreira, tudo leva a crer que se devoraram. A Aren Marinho, né, aqui acompanhando também a nossa transmissão. Os comentários aí de a Edilene, pode ser que ele não tenha tido um ataque epilético, né? Pode ser que ele tenha sido atacado pelo jacaré também. Eu creio que não. Tem muitos canoeiros lá, né? Tem muitos canoeiros lá na área. Eu creio que ele não foi atacado, né, por um jacaré estando num motor, né, rabeta. Mas enfim, tudo pode ter acontecido. Gente, eu vou finalizar por aqui a nossa transmissão. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram ligados com a gente, que estão acompanhando a nossa reportagem. Partes do corpo do seu Clóvis foram encontrados e a qualquer instante a gente retorna aí, né, para atualizar para vocês mais informações e mais detalhes sobre esta ocorrência. A família vai continuar as buscas, né, para tentar localizar os restos. Não temos a confirmação se o corpo de bombeiros vai para o local, né, fazer buscas, mas assim que nós tivermos mais detalhes, pode ter certeza que eu estarei aqui relatando para vocês. Muito obrigado pela sua participação, né, mais um caso aí acompanhado, né, e em partes, né, concluído, e a gente está aqui sempre para transmitir a informação na hora. Até a próxima. Eles vieram lá do bairro Eduardo Braga 1, né, para chegar até nesse ponto, né, onde estava a canoa, né, do rapaz, desde o momento que eles, ontem, pela parte da tarde, né, por volta aí de 16 horas, eles encontraram e conduziram até o local. A família está muito abalada, né, com essa situação. Ontem, somente deles relatarem para a gente a situação, eles caíam aos prantos ali, logicamente abatidos, né, com essa ocorrência. E a gente pôde ver, né, o sofrimento desses familiares aqui do seu Clóvis, né, lá do bairro Eduardo Braga 1. Né, que Deus possa ajudar aí o trabalho, né, dos mergulhadores, para que eles possam encontrar, né, trazer aí um alívio para essa família. E chama atenção aqui também, né, os pescadores, né, que estão com as redes, pediram aí para ser suspenso, né, com certeza o trabalho, né, para não dificultar aí, né, os trabalhos, né, do Corpo de Bombeiros. Bom, informaram para a gente que são 3 braçadas,
tá? A profundidade aqui desse local. Ou seja, são mais de 4 a 5 metros aí de profundidade. É muito fundo mesmo, gente, aqui onde nós nos encontramos. Apesar de ser estreito, né? Essa área, com certeza, ela é bastante profunda. É importante ressaltar que este canal, ele somente dá acesso ao bairro durante esses períodos, né, de cheia. Durante a seca fica inviável e praticamente não se dá, não tem condições, né, de atravessar aqui por dentro, né, para chegar lá no bairro do Eduardo Braga 1.